Você pensa que sente falta dele, e talvez sinta mesmo, de algumas coisas, de uma presença, de uma rotina, mas no fundo, não é dele. É da forma como você se sentia quando estava ali. Mesmo que tenha doído, mesmo que tenha sido confuso, mesmo que agora pareça absurdo. Carl Jung dizia que a alma não se apega a pessoas, ela se apega às sensações, às emoções que foram vividas, ao lugar interno que aquela relação ativava. É por isso que você sente falta, mesmo sabendo que não era bom. Porque não é dele que você sente falta. É da versão sua que acreditava estar sendo amada. Mesmo que fosse ilusão, mesmo que custasse caro. E enquanto você continuar confundindo ausência com amor, vai se manter presa a uma história que já acabou. Não porque quer, mas porque aprendeu a chamar de amor o que na verdade era só sobrevivência emocional. O que você sente falta não é do toque, é do significado que aquele toque carregava. Não é das palavras em si, é do alívio que elas te davam, mesmo que fossem falsas, mesmo que fossem raras. Você ficou porque, por alguns instantes, sentia que era vista. E mesmo que o preço fosse alto, por dentro parecia valer a pena, porque o que doía mais do que estar em uma relação ruim era a ideia de não ser mais escolhida por ninguém. Jung dizia que o inconsciente busca o que é familiar, não o que é saudável. E se você aprendeu que amor vem com dor, é nisso que seu sistema emocional se ancora. Mesmo sem perceber, você se confunde, acha que está sofrendo por ele, mas está sofrendo pela ausência de uma emoção, pelo vazio que ficou quando a fantasia de ser amada se desfez. E é aí que muita gente volta, não por amor, mas por carência disfarçada de saudade. Você repete o ciclo, achando que é amor, mas na verdade é só o que aprendeu a aceitar. Você se acostumou a ser ignorada e depois lembrada, a ser afastada e de vez em quando puxada de volta, a viver em um campo de batalha emocional, onde o mínimo parece um prêmio. E é por isso que, quando acaba, você sente falta, porque mesmo doendo, ainda parecia amor, ainda parecia cuidado, ainda parecia alguma coisa. Jung dizia que aquilo que não é trazido à consciência se repete como destino. E você repete, aceita pouco, se esforça muito, e no fim, sempre sobra esse silêncio estranho, como se tivesse feito tudo e ainda assim não tivesse sido o suficiente. Mas não é sobre o que você fez, é sobre o que você esperava que ele curasse. E enquanto você continuar esperando que o outro te salve da falta de amor, vai continuar se doando inteira para receber quase nada. Chega uma hora em que até a dor cansa, porque no começo ela parece romântica, parece prova de amor, parece intensidade, mas depois vira peso, vira atraso, vira eco. E é aí que você começa a perceber. Não era amor, era carência vestida de entrega, era medo de ficar sozinha disfarçado de conexão. Jung dizia que a alma sabe quando algo não é verdadeiro. Mesmo que você insista, mesmo que tente se convencer, mesmo que chame de amor o que, no fundo, era só o medo de encarar o próprio vazio. E quando essa consciência chega, tudo muda. Não de fora para dentro, mas por dentro. É sutil, mas é real. Você para de correr atrás e começa aos poucos a voltar para si. Você começa a perceber que a saudade mais profunda não era dele. Era de si mesma, de quando você se sentia viva, de quando acreditava que merecia mais, de quando ainda não tinha se esquecido de quem era. Ele foi só o espelho quebrado onde você tentou se enxergar. E por um tempo até funcionou. Mas agora que você recolheu os pedaços, já não faz sentido tentar colar o que sempre esteve torto. Jung dizia que o verdadeiro reencontro começa quando você para de buscar fora o que só pode ser reconstruído por dentro. E é isso que está acontecendo agora. Você parou, respirou e pela primeira vez está olhando para si com os próprios olhos, não com os olhos de quem nunca soube te ver. É assim que tudo começa a mudar.
Não quando o outro volta, mas quando você não sente mais falta do que nunca existiu de verdade. Você começa a se estranhar. Aquilo que antes te prendia, agora te incomoda. As mensagens que antes fariam seu coração disparar, agora soam vazias. As desculpas que você sempre aceitava, agora dão vergonha. Não é que você virou fria, é que você começou a se enxergar. E quem se enxerga não aceita mais ser invisível. Jung dizia que o despertar começa com incômodo. E você está despertando. Já não cabe mais na mesma história. Já não se convence com as mesmas promessas. Já não se contenta com o mesmo pouco. E isso é libertador, mas também assustador. Porque por mais que tenha doído, o antigo era previsível. O novo, não. Mas é no desconhecido que mora a sua cura. Porque repetir o que te adoece é mais seguro. Mas romper é mais verdadeiro. E agora você já sabe, não dá mais para se trair só para ser escolhida. Você começa a construir um novo tipo de afeto. Um que não exige esforço constante para ser mantido. Que não te faz andar em ovos. Que não pede para você se diminuir só para caber. E isso começa dentro. No jeito que você se cuida. Na forma como fala consigo mesma. Nos limites que começa a colocar sem culpa. Jung dizia que só quando você se aceita por inteiro é que para de aceitar metades. E agora você está nesse ponto. O ponto em que entende que amor não é adrenalina, é acolhimento. Que paz não é tédio, é segurança emocional. Que reciprocidade não é luxo, é o mínimo. Você não quer mais provar nada para ninguém. Só quer ser quem é. E ser amada por isso, não apesar disso. E pela primeira vez, isso não parece demais, parece justo. Com essa nova clareza, até o amor muda de forma. Você já não se atrai por promessas vazias, nem se emociona com metade de presença, porque agora seu critério não é mais a intensidade do começo, é a consistência no meio, é a paz no dia a dia, é o quanto você pode ser você, sem medo. Jung dizia que a alma se reconhece no que é verdadeiro, mesmo que não seja imediato. E é por isso que agora você anda mais devagar, fala menos, observa mais. Não porque tem medo, mas porque tem consciência. Você sabe o que quer e, mais importante, sabe o que não aceita mais. É esse filtro silencioso que começa a te proteger, não como uma armadura, mas como um respeito profundo por tudo o que você precisou atravessar para chegar até aqui. A virada não vem quando alguém novo aparece, vem quando você se olha no espelho e sente orgulho do que sobreviveu, do que amadureceu em silêncio, do que ninguém viu, mas você carregou sozinha. Jung dizia que o amor próprio não é vaidade, é um ato de reparação. E é isso que você está fazendo agora, reparando as feridas que fingiu não doer, se acolhendo no lugar onde antes só havia cobrança, aprendendo a ser casa, depois de ter sido exílio por tanto tempo. Você começa a escolher com mais calma, a se ouvir com mais atenção, a se respeitar até nos detalhes, e isso não faz com que o amor desapareça, faz com que ele mude de direção. Agora, ele não é mais sobre ser validada, é sobre ser vista de verdade, e isso começa por você. Você passou tanto tempo tentando ser amada que esqueceu de se amar. Fez de tudo para ser escolhida, calou a própria voz, ignorou os próprios limites, se perdeu tentando provar que merecia ficar. E mesmo assim, não ficou. Porque quem precisa que você se apague para permanecer, nunca te viu de verdade. E talvez o mais duro não tenha sido a perda. Foi perceber que você entregou tudo e ainda assim se sentiu insuficiente. Mas Jung dizia que o problema nunca é o amor. É onde você deposita sua necessidade de ser amada. E enquanto isso estiver nas mãos de quem não sabe cuidar, você vai seguir sangrando e chamando isso de entrega. Mas hoje você parou, não porque esqueceu, mas porque entendeu. Entendeu que quem ama não suga,
Quem ama não some. Quem ama não te faz implorar por migalhas enquanto diz que tá tudo bem. E agora que você entendeu isso, já não tem como voltar. Você se doou tanto tentando manter aquilo que esqueceu de se perguntar se valia a pena. Chamou atenção de afeto. Chamou controle de cuidado. Chamou ausência de ele só não sabe demonstrar. E toda vez que sentia o chão sumir, dizia para si mesma que era só uma fase. Mas fases que se repetem viram ciclos. E ciclos que se repetem viram prisão. Jung dizia que o sofrimento só se prolonga quando a alma tenta mostrar algo que a mente se recusa a ver. E talvez o que você estava tentando ver o tempo todo era a si mesma, na forma como aceitava o pouco, na forma como tinha medo de perder o que, no fundo, nunca foi seu, na forma como buscava migalhas, esperando que um dia virassem banquete. Mas agora você percebe, aquilo nunca foi amor. Foi ausência pintada de presença. Foi carência travestida de conexão. E quando essa ficha cai, alguma coisa dentro de você se solta e respira. Mesmo depois de entender tudo, ainda tem dias em que a mente tenta te enganar. Ela lembra só dos momentos bons, apaga as crises, suaviza as faltas e começa a sussurrar. Será que não dava para tentar mais uma vez? É aí que você precisa ser firme, porque não é ele que faz falta. É a fantasia de ser amada, mesmo que às custas de si. Você sabe disso? Sentiu isso no corpo, na alma, na dor que não tem nome, mas que invadia tudo. Jung dizia que a mente resiste à mudança porque ela ameaça o conhecido, mesmo que o conhecido doa. E a sua maior força agora é não se deixar levar por esse impulso, porque já viu o que acontece quando você volta. Já sabe o que sente quando se diminui para caber. Já entendeu que repetir é se ferir em nome de uma história que só você carregava como verdadeira. É agora que você começa a romper de verdade. Não porque esqueceu, mas porque finalmente se lembrou de quem é. Alguns dias ainda doem. Às vezes, você escuta uma música, sente um cheiro, lembra de um momento, e o coração aperta. Mas agora, você sabe que lembrar não é o mesmo que querer voltar. É só a alma soltando aos poucos o que ficou preso. Você sente, respira e segue, sem precisar se explicar, sem se julgar por ainda sentir algo. Jung dizia que a verdadeira cura não é apagar o passado, é mudar a forma como você se relaciona com ele. E hoje, o que antes te puxava para baixo, agora só te lembra do quanto você evoluiu. Não é mais sobre ele, é sobre você, sobre a força que você descobriu depois da queda, sobre o amor que você construiu depois da ausência, sobre a paz que encontrou quando decidiu parar de mendigar atenção e começou a se tratar como prioridade. Mesmo depois de se afastar, uma parte sua ainda pergunta: e se ele mudar? E se agora for diferente? Será que eu exagerei? Mas no fundo você já sabe. Isso não é saudade. É carência tentando se passar por esperança. É o seu inconsciente buscando familiaridade, não felicidade. Jung dizia que a mente tem uma habilidade impressionante de sabotar a cura quando ela começa a acontecer. Porque a cura exige responsabilidade. Exige que você olhe para trás e reconheça que ficou onde não deveria ter ficado, que aceitou pouco, que chamou migalha de amor. E encarar isso dói. Mais fácil seria voltar. Mais fácil seria repetir. Mais fácil seria fingir que não sabe o que agora sabe. Mas você sabe. E quando sabe, não tem mais volta. A sua ausência já não é mais castigo para ele. É proteção para você. O silêncio que antes te esmagava, agora te cura. Porque nele você está finalmente aprendendo a se ouvir. Você começa a lembrar de quem era antes de tentar ser o que o outro queria. Começa a reconectar com as partes que você calou para manter alguém por perto. E começa, aos poucos, a ocupar esse lugar que sempre foi seu.
mas que foi cedido em nome de um amor que nunca soube te amar. Jung dizia que a alma não quer aquilo que é perfeito, ela quer aquilo que é verdadeiro. E é por isso que, agora, a paz tem mais valor que o apego. A sua verdade vale mais que qualquer retorno. E o que antes parecia amor, hoje já não passa de ausência vestida de ilusão. Agora você entende. Nunca foi sobre ele. Foi sobre o que você precisava sentir e achava que só existia nos olhos dele. Mas hoje você olha para si com mais calma e vê a mulher que sobreviveu a um amor que nunca a viu por inteiro. Vê a força que nasceu no meio da ausência. Vê a paz que chegou depois que você decidiu parar de se abandonar. Jung dizia que o amor que transforma é aquele que começa dentro. E quando você se reconecta com esse amor, tudo muda. Não porque a dor some, mas porque ela deixa de te guiar. Você não sente mais falta dele. Sente falta de ser amada. Mas agora sabe que esse amor não depende de ninguém. Ele mora em você. E a partir de agora, ninguém mais vai tirar isso de você. Se esse vídeo tocou algo em você, não foi coincidência. Talvez tenha sido a sua alma dizendo: agora você me escutou. Carl Jung dizia que quando algo se torna consciente, começa a se transformar. E agora que você entende que não era ele, era a falta de amor, algo muda. Não é sobre apagar a dor, mas sobre se libertar dela, sobre parar de se abandonar, sobre voltar para si, com presença, com respeito, com verdade. Se quiser, os comentários estão abertos. Escreve o que ficou aí dentro por tanto tempo. Esse espaço é seu, e você também.